Olá. O principal resultado da decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer o direito de união estável entre casais homossexuais foi oferecer proteção do poder judiciário a esses casais. Mas o fato é que esse tipo de união ainda permanece sem o amparo de uma lei, o que tem provocado questionamentos e interpretações divergentes em todo o país, especialmente em relação ao casamento civil. Para falar sobre o assunto, o Palavra Aberta recebe o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Como é que o senhor viu essa decisão do Supremo e agora a sua repercussão em relação à transformação da escritura no casamento civil? Tem tido divergências, alguns juízes aceitam e outros não. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, abrindo a palavra para os seus espectadores, para o Brasil de uma maneira em geral. Na verdade, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão no sentido de equiparar a união estável homoafetiva à união estável entre pessoas de sexos opostos. Isso por quê? Porque não eram todos os juízes que reconheciam a união estável homoafetiva quando o casal homossexual ia ao cartório fazê-la, fazer esse contrato de união estável. Não era todo juiz que acatava isso. E muitos juízes que não acatavam se baseavam no artigo 226 da Constituição, o artigo que trata das relações conjugais. Então, a decisão do Supremo impede que, a partir de então, já que a Suprema Corte, que está, digamos, investida do papel de interpretar e dar a última palavra em relação à Constituição, já que a Suprema Corte interpretou dessa maneira, nenhum outro juiz pode interpretar diferente. Ela criou o chamado efeito vinculante. Todas as decisões têm que ser nesse sentido, ou seja, da equiparação da união estável homoafetiva à união estável entre pessoas de sexos opostos. Quando eu falo do artigo 226 é porque toda a questão, toda a interpretação foi em torno dele. Esse artigo é o artigo que trata das relações conjugais. Hoje, uma pessoa, um homem heterossexual, digamos assim, ele tem o direito de ter dois tipos de relações conjugais que são amparadas pelo Estado, que gozam da proteção do Estado. Ele pode fazer um contrato de união estável com uma mulher ou ele pode optar pelo casamento civil. E ainda que ele opte, a princípio, pelo contrato de união estável, quando ele quiser, na hora que ele quiser, ele pode converter automaticamente essa união estável em casamento. O artigo 226, no parágrafo 3º, diz o seguinte: para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, podendo esta ser convertida em casamento. Basicamente diz isso. Bom, perceba muito bem o que a redação diz. Para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, podendo Especifica só entre homem e mulher. Essa é a questão. Em nenhum momento esse parágrafo é restritivo. Ele não está dizendo que é só reconhecida a união estável entre homem e mulher. Ele não usa a palavra só ou apenas. Ele diz, para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, podendo esta ser convertida em casamento. Bom, como é que o Supremo, de uma maneira muito simples, simplificando, digamos assim, a argumentação dos 10 ministros que votaram a favor da união estável, como é que eles interpretaram esse parágrafo? Eles entenderam que a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, incluiu esse artigo 3º para proteger a mulher que vivia em regime de concubinato. Ou seja, mulheres que tinham uma relação com o marido, com um cara lá que era o marido dela, e ao fim e ao cabo, quando elas eram abandonadas, elas não tinham direito a nada. Nem a pensão, nem nada. Nada, mesmo tendo dedicado uma vida àquela relação, aquela família que estava ali constituída no vácuo da legalidade. Quando o cara se separava dela, ela não tinha direito a nada. Então, a Constituição Cidadã incluiu esse parágrafo no sentido de proteger essa mulher, que vivia em regime de concubinato. Então, os ministros interpretaram da seguinte maneira: não pode a Constituição Cidadã, que estendeu o direito a essas mulheres, tendo essa mesma Constituição como princípio soberano, o princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, o princípio norteador de toda a Constituição e de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, de toda legislação infraconstitucional, não pode esse parágrafo ser interpretado de maneira restritiva, de maneira a excluir os homossexuais. Nós temos, portanto, que continuar com esse avanço cidadão, com essa extensão da cidadania. Baseado no princípio maior de que todos são iguais perante a lei. O princípio da igualdade, que está lá proclamado, e o princípio da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. Então, é nesse sentido que a gente tem que equiparar a união estável homoafetiva à união estável entre pessoas de sexos opostos. Deputado Jean Willis, o senhor é autor de uma proposta de emenda à Constituição exatamente para acabar com essa polêmica de uma vez por todas e
Exatamente. permitir o casamento, uma união civil entre homoafetivos. O senhor está tendo resistência, não conseguiu ainda as assinaturas? Em que pé está essa proposta? Primeiro, essa proposta, ela surgiu inclusive antes da decisão do STF, né? Na verdade, a decisão do STF, equiparando a união estável ou homoafetiva à união estável entre pessoas de sexos opostos, fortaleceu a minha PEC. Porque eu propus a PEC antes, e a PEC tem o sentido de alterar exatamente o parágrafo 3º do artigo 226, e aí passa passa esse parágrafo a ser redigido da seguinte maneira. Para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher e entre duas pessoas do mesmo sexo, podendo esta ser convertida em casamento em qualquer momento. Então, a PEC propõe que a redação passe a ser dessa maneira, e com isso eu cumpro uma função, embora tenha proposto a PEC antes da decisão do Supremo, eu cumpro uma função que o Supremo impôs ao Congresso Nacional, que é o seguinte: nós estamos fazendo isso aqui, nós, Poder Judiciário, mas o Poder Legislativo tem a obrigação ética e moral de converter isso em lei. Inclusive, isso foi dito, deputado, por um ministro, acho que o Carlos Aires, se eu não me engano. Isso, o Carlos No Aires seu Bretas. voto, ele cita isso, Exatamente. Coloca para o Congresso a decisão. O Congresso tem que pegar a jurisprudência e transformar em lei, assegurar em lei. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, nós temos um juiz em Goiânia, recentemente, que ele suspendeu anulou todas as uniões estáveis que foram feitas após a decisão do Supremo, numa ação digna de sanção por parte do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né? Porque um juiz que contraria uma decisão da Suprema Corte, está no mínimo Inclusive, incorrendo... o Ministério Público já mandou voltar. Claro, porque Porque não pode. É um equívoco, Se a Suprema Corte, que está investida da autoridade de dar a última palavra em relação à interpretação da Constituição, interpretou dessa maneira, não é um juiz que vai contrariar essa decisão. Mas, de qualquer forma, o fato de não ser uma lei ainda abre espaço para que juízes façam isso, ou para que não convertam em casamento a união estável. Porque, por exemplo, eu acho que até agora a gente só teve 3 conversões. 3 conversões. De união estável em casamento. Foi negado. Todos negados. Se a gente consegue aprovar essa PEC aqui, esse tipo de negação não vai mais acontecer, porque o parágrafo 3º, da maneira como ele se encontra redigido, apesar da decisão do Supremo, ele ainda é interpretado de maneira restritiva, de maneira a dizer que a Constituição quer restringir o casamento civil a homem e mulher, e não é verdade, porque o Supremo já interpretou que tem que ser dilatado essa compreensão. Tem que dilatar a compreensão. Se o sentido ali é proteger a mulher, os direitos da mulher, que vivia em regime de concubinato, também deve proteger as outras entidades familiares que de alguma maneira, que não estão, como dizer, da melhor... Amparadas totalmente pela lei. Não estão amparadas pela lei. O que eu queria dizer é o seguinte, que são outras entidades familiares que não se parecem com aquela entidade familiar tradicional. Nós temos hoje as famílias monoparentais, que precisam ter proteção do Estado. Mães solteiras, por exemplo. São essas famílias chefiadas ou por um homem ou por uma mulher. Nós temos as famílias formadas por casais que não têm filhos, que não querem ter filhos, que fizeram o casamento, né, civil, mas que não querem ter filho deliberadamente, não deixam de constituir uma família. E nós temos as famílias formadas por casais estéreis que adotaram crianças, que não são crianças nascidas de uma relação de parto biológico ali daquele casal, não são filhos naturais, digamos, do casal. E é claro que, deputado João William, que a legislação tem que acompanhar a sociedade contemporânea com as suas mudanças. Claro. Agora, como o nosso tempo está acabando, nosso tempo aqui é curto, eu gostaria que o senhor me dissesse uma coisa. O senhor não tem medo de um retrocesso ao submeter agora uma PEC ao Congresso sobre esse assunto? Não. Que ainda é tão recente? Não. Eu não tenho medo desse retrocesso. E acho que a gente não tem que ter medo desse retrocesso nunca. Se a gente recuar na história, se as pessoas fossem ter medo do retrocesso dos legisladores da época em que a Lei Áurea foi, por exemplo, sancionada, a escravidão não teria fim. Eu acho que a gente muda uma sociedade para melhor quando pessoas têm a coragem, inclusive a coragem de enfrentar a impopularidade, de enfrentar a injúria, de enfrentar a mentira. Eu acho que nesse sentido eu tenho essa coragem, eu não quero perder essa coragem não tenho medo desse retrocesso. Eu acho que a sociedade tem que mudar para melhor no sentido de garantir direitos a todos os seus cidadãos, independente da sua orientação sexual, do seu sexo, da sua religião, da sua origem, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Deputado João Willis, muito obrigada por sua presença no Palavra Aberta. Eu lhe desejo sucesso nessa Obrigado. PEC, que ela efetivamente
seja aprovada para a gente dar um passo à frente na modernidade, no respeito ao nosso próximo. Se ela não for aprovada, ao menos eu quero levantar o debate. Levantar a discussão. Que pelo menos ela tramite para promover uma discussão. Acho que a gente amadurece como sociedade se a gente discute os problemas que nascem das nossas diferenças e da nossa existência. Muito obrigada e volte sempre. Obrigado. E você que nos acompanha, um grande abraço e a gente se vê em breve aqui no Palavra Aberta.